é um oferecimento. Volvo XC40 com Seat Safety, pela segurança de todos. A gente tem que perceber qual é a atividade essencial da diplomacia. A atividade essencial da diplomacia é exatamente você estabelecer nexos, pontes, diálogos, e às vezes esses nexos, essas pontes e diálogos são com países ditadores, são com países com ditaduras assassinas, truculentas, são com interesses escusos. Então, a diplomacia também é a tradução de uma eventual hipocrisia. Hipocrisia, como já diziam os moralistas franceses, é o mérito que o vício empresta à virtude. Ou seja, sem uma certa hipocrisia, não total, todo mundo se mataria. Se todo mundo disser o que pensa exatamente todo mundo se mataria. Isso quer dizer, tanto nas relações interpessoais, quanto nas relações entre países. Se você disser de maneira muito explícita que a China é um país que é responsável, direta ou indiretamente, pelo coronavírus e que tem lucrado, o que é uma verdade, ostensivamente com a pandemia, você vai criar entraves como criou o Ernesto Araújo de alguma forma com o país chinês, embora o Ernesto tenha voltado atrás. Se você diz que o Brasil é boicotado por países que querem demonizar o agronegócio, e aí você faz um aceno à tentativa de melhoria da preservação da Amazônia, uma vez que a gente sabe que a Amazônia não está sendo, longe disso, devastada, que isso é uma mentira de países que querem exatamente competir com o Brasil em condições desiguais. E se você diz essa verdade, você vai criar relações diplomáticas falhas e complicadas com França, outros países da União Europeia. Então, é um recuo estratégico do governo Bolsonaro. Ele estabelecer a premissa de um diálogo, ainda que seja um diálogo com países imperialistas que não respeitam direitos humanos e que é, no caso da China, responsável direta ou indiretamente pelo coronavírus, ou estabelecer um tipo de diálogo com um país como os Estados Unidos, que agora tem no governo um país que é membro desse sectarismo ambientalista, é exatamente você partir da premissa que uma certa hipocrisia é necessária às convenções do diálogo formal entre países para você não ser boicotado economicamente, nem militarmente, nem biologicamente, nem na questão da negociação das vacinas. Então, é um recuo. É um disfarce, exatamente, então, não é um disfarce. Há pontos cruciais, por exemplo. Adriles maquiavélico. É isso que eu tô entendendo. É isso aí. A Amazônia não está sendo devastada e a China é responsável, sim, pelo coronavírus. E a China é um país que quer importar o seu imperialismo nefasto. Agora, se você disser para a China que é muito maior que a França, vocês são o grande Satã, o que eles são, você vai sofrer retaliação. Não chama os caras de Satã. Então, diplomacia é isso. É uma visão racional, ponderada, né? Uma visão ponderada, né? O Satã. Você seria um bom chanceler, a mentira é o vício que a virtude se empresta. Aprenda, Joel Pinheiro da Fonseca, com Nicolau Maquiavelli. Nem toda verdade é saudável em um momento político. Eu quero saber do nosso Joel Pinheiro da Fonseca se isso que o Bolsonaro fez é um recuo estratégico ou é uma necessidade de sobrevivência. As duas coisas. É uma necessidade de sobrevivência que levou a um recuo na posição de política externa, né? Eu gostei da fala do Adriles porque ela salientou uma coisa. Sim, você não pode estar dizendo o que vem na cabeça a todo momento se você quer manter boas relações diplomáticas. Você tem que buscar construir pontes. Tudo que o Ernesto Araújo não fez. Ou seja, da boca do próprio Adriles, o defensor número 1 do governo aqui no nosso programa, houve a confissão de que Ernesto Araújo foi, portanto, um péssimo chanceler para o Brasil. Óbvio que foi. Se você está louvando justamente essas qualidades mais diplomáticas do França, é porque o chanceler anterior estava fazendo muito mal. Ele não tinha essas qualidades. Ele se orgulhava de tornar o Brasil um pária no mundo, porque, segundo ele, estava fazendo o trabalho de Deus e lutando contra os grandes satãs. Aí é o tipo de visão ponderada, racional, de política externa que imperava antes. É o olavismo, era o olavismo transformado em política externa. Foi um fracasso para o Brasil. Queimamos pontes, é o oposto do que a diplomacia deve fazer. Tanto por causa da saúde pública, ele não queria inicialmente a compra de vacinas, tanto por causa da questão ambiental, uma questão central para o Brasil e para o mundo inteiro hoje em dia. E nossa, eu quando eu estava ouvindo aqui as falas do França, eu dei graças a Deus. O nosso chanceler colocou o desenvolvimento sustentável como prioridade e falou no combate a mudanças climáticas. O reconhecimento de ciência básica, ciência consensual, elementar da ciência ambiental global,
O reconhecimento da coisa mais elementar dela é já algo que a gente dá graças a Deus quando acontece no governo Bolsonaro, porque a postura normal do governo é do negacionismo. E agora não, ele reconheceu, olha, combate ao aquecimento global, as mudanças climáticas é uma prioridade mundial e o Brasil tem tudo para ser protagonista no desenvolvimento sustentável. Veja a nossa matriz energética, veja a biodiversidade que a gente tem. O que não pode é deixar tudo pegar fogo, como aconteceu em 2020. O desmatamento correr solto, o fogo no Pantanal, o desmatamento na Amazônia, isso não pode acontecer. É claro, o poder que o chanceler tem de mudar as coisas é limitado. Ele muda no campo da comunicação, estabelecer boas relações com outros países, já será um ganho enorme. É muito melhor a gente ter boas relações com os Estados Unidos, boas relações com a China, boas relações com a União Europeia, do que ter péssimas relações com todos eles. Então já será um avanço. Mas, é claro, muito desse trabalho depende de mudanças reais do governo. Mudanças reais no meio ambiente, mudanças reais na saúde, mudanças reais na educação, uma série de coisas que o chanceler não tem como mudar. Então não vamos esperar também uma mudança radical, mas pelo menos uma mudança, uma melhora na margem, virá sim. Vamos lá, meninão, vamos contestar a sua distorção da minha fala. Eu não disse que o Ernesto foi um péssimo. Talvez ele foi horrível. Foi horrível. Falei isso não. O momento que a gente vive, que é de uma pandemia, uma tragédia, não só nacional como internacional, requer cuidados diplomáticos. Uma coisa, você tem que ficar numa corda bamba entre a possibilidade de uma mentira, de uma hipocrisia necessária com relação com a China e a necessidade também, a longo prazo, talvez não agora, nesse momento, de criticar e responsabilizar a China como sendo responsável pelo coronavírus, sim. Senão ela vai criar insegurança alimentar de novo, vai lucrar de novo com uma nova pandemia, o pessoal lá fica comendo barata, cachorro, sapo, e outras vezes a gente vai cair numa pandemia. Agora, você fala de princípio científico imutável. É engraçado, né? Antes falava em aquecimento global. Hoje se fala em mudança climática, porque a premissa do aquecimento global já começou Não, mudou completamente. Ambos são corretos. Começou a ser contestado. E aí você fala de desenvolvimento sustentável, que a gente já tem. A questão que a gente tem de falha é uma falha de comunicação do governo. Aí sim, talvez, nesse momento, a gente precisa de um diplomata mais ensaboado para vender o que a gente já faz, que a gente não está devastando, a gente não está incendiando a Amazônia, tem uma série de questões climáticas que envolvem as queimadas. Que? Existe mudança climática? Não, existe mudança climática? Questões climáticas, meu filho, sazonais, tem uma série de combates que a gente faz e que a gente não tem, o governo, no caso, tem uma falha de comunicação. Talvez a diplomacia, nesse caso, tenha que ser um pouquinho mais hipócrita no bom sentido. Como o Zé Maria não tá entre a gente hoje, que é a nossa voz da serenidade, do equilíbrio, traz uma palavra de Não, eu queria fazer conforto pra gente, eu vou trazer uma palavra de conforto. Na realidade não é conforto, talvez seja um pouco mais realidade absoluta. Isso. Olha só. Nós estamos em abril de 2021, correto, João Pinheiro da Fonseca? Muito aí, 7 de abril. Muito bem. Mudanças estão sendo promovidas, não estão? Saúde, quem que pediu para tirar o ministro? Centrão. Congresso. Relações exteriores, quem pediu para tirar o ministro? Congresso. Centrão. Câmara dos Deputados, quem ganhou a eleição com apoio do governo? Big Centrão. Senado Federal, quem ganhou apoio com... quem ganhou a eleição com apoio... Não é Centrão, não. Democrata. Apoio do Centrão. Com apoio do Centrão e Mas o Pacheco representando não é os centrão. interesses do Centrão com o apoio do governo. Ok. O que isso daqui traduz, gente? Isso traduz estratégia Nós estamos nas mãos eleitoral. dos caras. Não, isso traduz estratégia eleitoral. Mas da diplomacia? É lógico, não é, a diplomacia está em segundo plano nessa história. Isso aqui é pura estratégia eleitoral que está sendo feito Eu acho em 2022. Eu acho que é estratégia Bolsonaro de lobby. tá querendo trazer o Centrão para perto. Então é o seguinte, tudo que foi feito até agora não valeu de nada. De nada. Ou estratégia de permanecer Que trocou no governo tudo. também. Exato. E estratégia ele de segurou um permanência pouco de poder. também. Lembra que o Centrão queria um outro ministro da isso. Saúde, o Bolsonaro segurou, Ponta botou o Queiroga, um equilíbrio. Então, quer dizer, eu acho que mesmo com o... Você não é um negociador, né, Vitor? Mesmo com o olhar estratégico, é óbvio que a estratégia política está presente no raciocínio do Bolsonaro, mas isso não quer dizer que essas mudanças não possam ser para melhor. É estratégia política tirar o chanceler Ernesto Araújo, foi o fracasso absoluto, só porque os filhos acreditam no Olavo de Carvalho e queriam aquelas maluquices. Tirou isso, botou um cara minimamente razoável, não vou dizer que é um gênio, não vou dizer que é um expoente da diplomacia nacional, mas um cara com as ideias no lugar, já é um grande avanço. Qual o motivo que levou o Bolsonaro a isso? É porque o Bolsonaro mudou sua cabeça? Provavelmente não. Mas sim por uma estratégia política de aliança e tudo. Ok, isso é parte do jogo político. Pera lá, mas o Joel tá sendo muito utópico. Existe uma estratégia de lobby
de parte do Congresso, encampado pela senadora Cátia Abreu, que faz lobby para o imperialismo chinês, isso é óbvio. Isso foi denunciado pelo Ernesto Araújo, falando da questão do 5G, da Huawei, que faz espionagem. Aí eu concordo com você, maquiavelicamente, o Bolsonaro fez um aceno eleitoral, a possibilidade do Centrão apoiá-lo. Mas a que custo? Esse é que é o problema da diplomacia. A gente vai ficar eternamente servo da ditadura chinesa, vai ficar servo da espionagem chinesa, da tecnologia chinesa, ou seja, a diplomacia tem que ficar nesse meio tempo, nesse meio campo. E a diplomacia do governo tem que acenar com estratégia eleitoral ao Centrão, mas também com a realidade mundial. A gente não quer ser servo de uma tirania como a da chinesa. O ponto central da diferença do Bolsonaro pro Lula é que o Centrão no Bolsonaro entrou na metade. Podem analisar isso. No Lula, o governo já estava exatamente assim. É ministério aqui, ali, aquela divisão completa. No Bolsonaro, não. O negócio começou a mudar na metade do governo. E se vendeu com o discurso anti-Centrão. Que é o que a gente está vivendo agora. Mas todo então ele muda. Ele dá um mute. Agora, o ponto que a gente também tem que observar é o seguinte. Tiraram o ministro da Saúde porque não gostavam. Relações Exteriores, o Centrão foi lá e pressionou. Ganhou Câmara, ganhou Senado. Indicou ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicou. Com a anuência do establishment. Cássio Nunes Marques é um grande acordo. Sim. Muito bem. Qual é o resultado prático disso? Reforma administrativa, reforma tributária, os avanços que o Brasil precisa. A pandemia está enterrando tudo. Eu entendo, mas todas essas sessões que foram feitas, o único objetivo é o da manutenção do Bolsonaro no poder? Se for isso, é muito pobre pro país. A manutenção do Bolsonaro é a manutenção do Centrão. O Bolsonaro fez alguma coisa que não fosse a manutenção dele, gente? Desde antes da presidência. A vida dele é isso. 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 Você teve uma série de já baixou em 2018 a criminalidade. Agora, em 2019, 2021, a pandemia. Quem ele tinha? Eu sou da tese que é o seguinte, o Centrão vai entrar no governo? Vai entrar, porque tem que negociar com os caras, tem que fazer andar. Agora, se entregar o resultado, pelo menos tá valendo de alguma coisa, né? Exato, você tem que ter prioridades. Você vai ter que compor politicamente com diversos partidos e diversos grupos. Alguns desses grupos são puramente fisiológicos, estão buscando só o seu recurso, o seu poder. É ilusório achar que todo o Congresso é fisiológico e o governo está fora disso. O governo, assim como o Congresso, tem muita gente buscando seus interesses lá dentro. Agora, você vai compor com grupos políticos onde você tem que ter algumas prioridades. Algumas áreas você vai dizer, por exemplo, economia, educação, saúde. Essas áreas aqui eu vou blindar. Essas áreas aqui vão ser a minha pauta prioritária. Outras, não tão importantes, eu vou negociar e dá para compor de jeito positivo. Vejam o caso do Temer. Ele tinha nomeado o Mendonça Filho, do DEM, para ministro da Educação dele, no governo Temer. Foi uma nomeação política? Também foi, porque era de um acordo do presidente com o DEM para ter apoio e tudo mais. Só que foi um bom ministro da Educação, que fez uma reforma positiva do ensino médio. Então, a negociação política ela pode ser viciosa ou pode ser virtuosa. Quando ela atende apenas a interesses fisiológicos, viciosa. Quando ela sabe conciliar a necessidade da aliança com interesses nacionais, virtuosa. Deixa eu perguntar